A Polícia Federal do Lula hoje simplesmente ameaçou um morador que colocou na janela da casa dele, em Presidente Prudente, uma faixa escrito ladrão. A Polícia Federal invadiu a casa do cara, do morador, e simplesmente o ameaçou de prender. Estamos mais próximos de uma ditadura do que de uma democracia. Transparência Internacional defende investigações criminais contra membros do STF. É isso mesmo, a ONG defendeu nesta segunda-feira a abertura de investigações criminais contra membros do STF. A ONG afirmou, em publicação no X, que o Código de Ética, como proposto pelo ministro Edson Fachin, presidente do STF, é bem-vindo, mas insuficiente diante da crise que a Corte se encontra. Na publicação, a organização afirmou que, diante dos indícios de crimes revelados pela imprensa, se impõe a necessidade de investigação criminal. Agentes da PF pedem para cidadão retirar faixa de ladrão em cidade que ia receber Lula. É isso mesmo. Um morador de Presidente Prudente foi abordado por agentes da Polícia Federal para retirar uma faixa com a palavra ladrão exibida na janela de seu apartamento na cidade que receberia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira. Fontes ouvidas pela equipe de Oeste confirmaram que os agentes envolvidos pertencem à corporação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a interação do morador com os agentes da PF. Nas imagens, eles mencionam que superiores poderiam impor a retirada do material. Segundo o relato, a faixa não citava diretamente o nome de Lula. Outras faixas, que se encontram no mesmo condomínio, também mostram frases de apoio ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal do Lula hoje simplesmente ameaçou um morador que colocou na janela da casa dele, em Presidente Prudente, uma faixa escrito ladrão. Só isso, ladrão. Não colocou Lula ladrão, não colocou ladrão é o Lula, ladrão. A Polícia Federal invadiu a casa do cara, do morador, e simplesmente o ameaçou de prender. Disse: a Polícia Federal vai impor que você tire essa faixa. Ele dizia: mas é só uma opinião, a Polícia Federal vai impor que você tire a faixa. Ladrão. O Lula, ele assumiu para ele, vestiu a carapuça, a Polícia Federal do Lula, que é a cúpula da Polícia Federal. A gente tem uma base da Polícia Federal que trabalha direitinho, mas a cúpula da Polícia Federal fica perseguindo velhinha que escreve no Twitter e fica perseguindo o morador que se manifesta dentro da Constituição. Eu vou destrinchar agora esse vídeo que eu vou te mostrar já com você e te dizer como isso demonstra que o Brasil está muito, mas muito mais próximo de uma ditadura. Nós temos na Polícia Federal ou na cúpula da Polícia Federal algo muito mais parecido com uma polícia política do que com uma polícia democrática. Estamos mais próximos de uma ditadura do que de uma democracia. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like nesse vídeo. Dá uma olhada nessa cena. Se der algum problema no evento, eu venho e tiro, beleza. Não, agora, a gente está falando, vai dar. A gente já está informando para o senhor que já vai dar. Porque a gente veio antes para isso. Quando vier o nosso superior, tudo, que vai ser no dia do evento, você entendeu? Eles vão vir em tudo, eles vão vir com mais, entendeu? Mais rigor. Porque o senhor não foi alertar. É opinião, cara. Eles não vão considerar isso como opinião, velho. Bom, meus caros, é o que eu falei. Em que país democrático a Polícia Federal aparece dentro do prédio de uma pessoa, de um cidadão, para impor, nós vamos impor a retirada de uma faixa, que nem cita o nome do presidente. Ainda que citasse, tá? Ainda que citasse
ladrão. É uma opinião minha sobre tal político. Eu acho que você é ladrão. Ladrão não é uma acusação, ladrão não é um tipo penal, você é ladrão, tá acusado aqui de ladrão. Não, o político, usa-se esse jargão para se falar dos políticos. Olha, fulano é ladrão, fulano, todo mundo é ladrão nesse país. Você está acusando o país inteiro de ser ladrão? Não, você está acusando as pessoas de não agirem de forma correta. Isso é uma opinião. E as pessoas têm direito a fazer isso. Não existe crime se esse crime ainda não é imputado a alguém diretamente. Por que que o Lula achou que era com ele? Ele está tão acostumado, deve ser isso. A carapuça serviu e ele foi lá e colocou direitinho. Serviu e como, não é? Bom, o fato é o seguinte, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, como a gente mencionou, os policiais foram lá e tiraram essa faixa. No áudio, vocês ouviram aí, aparece ele dizendo, os agentes, né? Quando o morador diz, isso é só uma opinião, os agentes vêm e dizem, não, o nosso superior vai vir com mais, vai impor, né? Quando ele disse que era uma opinião, os agentes da Polícia Federal disseram, eles não vão considerar isso como uma opinião. Meus amigos, é o seguinte, se a gente vai para a Constituição Federal, a Constituição Federal diz claramente no artigo 5º, né, que isso é sim uma opinião. Tá claro, artigo 220, artigo 5º, inciso 11, que tratam da liberdade de imprensa e de expressão nesse país, deixam claro que todo mundo tem direito a opinar da forma que quiser. A única coisa que a Constituição restringe é o anonimato. Você só não pode, portanto, esconder quem você é. Se você diz quem você é e diz o que você pensa, está dentro da liberdade de expressão e de imprensa. E se o Lula não gostou, se achou que era com ele, o Lula pega e processe a pessoa. É uma ação privada e acabou. Não, vai lá e mandar a Polícia Federal retirar. Isso é censura, isso é ditadura. Se você não gostou do que alguém disse a você, você processe o outro e aguarde a ordem do juiz. Mas não mande o policial arrancar o que foi dito ou aquilo que você pensa. Isso é censura. Isso é muito censura e a Constituição não aprova nem um pouco esse tipo de coisa. Lamentavelmente, a gente precisa aqui, né, deixar claro, né, o que eu havia dito no início, que a cúpula da Polícia Federal age como uma polícia política, age como uma polícia do Lula. E isso não existe. Isso é o fim do Estado democrático de direito. O vídeo foi gravado pelo próprio morador e a gente tem aqui que ver que isso faz parte, lamentavelmente, de mais um capítulo dessa Polícia Federal do André Rodrigues, que já passou vergonha lá no caso do Ramagem, né, dizendo que havia uma cooperação que não existia, e agora então resolveu também passar vergonha arrancando faixa da casa dos moradores. Será que o Lula precisa disso para vencer as eleições? Será que ele não consegue vencer as eleições deixando o debate livre? Meus amigos, o Brasil só passa vergonha. A gente aqui não consegue ter uma democracia, mesmo. E aí depois ainda vão dizer que o problema da democracia brasileira é porque a velhinha lá com algodão doce se manifestou no dia 8, ou porque o Bolsonaro isso ou aquilo. Faça-me o favor. Deixe o seu comentário sobre essa história. Fala para mim, você acha que a gente tem uma democracia no Brasil ou não? E também entre no comentário fixado, clica no link que eu deixei ali e venha conhecer a minha comunidade. Você vai gostar. Um abraço. Mais uma semana iniciando e o PT e o STF não deixam ninguém morrer de tédio. Novamente, dobraram e redobraram a aposta. Agora que o regime não tem mais o TSE em suas mãos, a ofensiva é pelo próprio STF mesmo. STF abre licitação para monitorar redes em meio à crise. Corte prevê gasto de quase 250 mil com empresa para análise digital e gestão de imagem institucional. Quando o regime estava à frente do TSE, eles usaram o TSE para isso, mas o foco eram candidatos. Lembram disso daqui, ó? 2024, o presidente do TSE inaugura Centro Integrado de Combate à Desinformação. Agora com o presidente do TSE, o Nunes Marques, e o vice-presidente, o André Mendonça, o STF agora assumiu esse protagonismo e vai investigar não apenas políticos, vai investigar todos os cidadãos. Você que usa teu Instagram, você que usa teu Facebook, será fiscalizado também. Então aquela fala da Carmen Lúcia
os pequenos 213 milhões de tiranos, agora os pequenos 213 milhões de tiranos serão todos investigados pelo STF. Imaginem só, todo cidadão que critica o STF ser incluído no inquérito das fake news. E por que tudo isso? Porque eles estão, em verdade, preocupados com isso daqui, ó. Vorcaro quer fechar delação até o fim da semana. Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, trabalha para fechar proposta de delação premiada ainda nesta semana para enviá-la ao STF. Lembrando que essa delação premiada está sendo conduzida pela ala boa da Polícia Federal e no STF o relator é o André Mendonça. Isso significa que essa delação ela é séria. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu não acredito que o advogado do Vorcaro vai permitir que Vorcaro delate ministros do STF. Não me parece ser essa a linha da sua advocacia, que tem vários casos, outros processos no STF. Mas tudo pode acontecer, é aguardar. Enquanto o mundo está um verdadeiro colapso, aqui no Brasil o STF está preocupado com a própria imagem e blindar seus ministros. Olhem só isso daqui, todo mundo viu que houve novo atentado contra o Trump. Olha só o que ele disse agora. Trump diz que atirador escreveu um manifesto anticristão. Vejam só, os intolerantes que usam armas para atentar contra opositores políticos são sempre de esquerda e anticristãos. E acusam a direita e os cristãos de fascistas. O cara que deu facada no Bolsonaro, pessoalista. O cara que atirou na orelha do Trump, de esquerda. O cara agora que atentou de novo contra o Trump, de esquerda. O cara que atirou no Kirk, de esquerda. E todos os outros atentados que nós estamos vendo. Sempre psicopata de esquerda. Nunca vi alguém que se diga de direita atentando com violência contra alguém por oposição política. E eu disse para vocês, o PT não deixa ninguém morrer de tédio. Olha só como são ardilosos. Não subestime essa raça. Olha isso daqui. PT fala em ser antissistema. É mole. E quer colar Bolsonaro à velha política. É isso mesmo. Ontem teve o tal do 8º Congresso, não sei do que, do PT, e eles já estão doutrinando a militância quais argumentos a militância deve utilizar para atacar Flávio Bolsonaro. De novo, acusam a direita de ter gabinete do ódio. Eles têm um verdadeiro gabinete do ódio institucional. Olha aqui, eles já estão ensinando os argumentos que a militância de esquerda deve usar para atacar Flávio Bolsonaro. Olhe isso daqui. E sempre com mentiras, óbvio. Colocar as cartas na mesa. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019, pelo governo Bolsonaro. Fabiano Zettel, sócio do Master, entregou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E o governador que tentou acobertar essas fraudes ajudou a comprar a mansão sabe de quem? Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro, com a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Esquema com milicianos que trabalhavam no seu gabinete. E o esquema Bolsomaster, que rendeu essa mansão de 6 milhões para Flávio em Brasília. Se duvidar, dê um Google. Flávio é o filho mais corrupto do Bolsonaro. Então, pessoal, o PT não tá brincando, não. Eles não querem largar o osso de forma alguma. É tudo pela perpetuação no poder, não importando quem eles tenham que tirar do caminho. E o PT não está sozinho nisso. PT e Centrão sempre juntos. Por isso que eu digo, eu não sei como tiveram coragem de colocar esse cara aqui na presidência da Câmara. Olha só isso daqui. Hugo sinaliza celeridade, velocidade, para projetos sobre misoginia. É aquele projeto que eu já gravei um vídeo sobre ele que criminalizará como racismo o machismo. Uma pessoa que for chamada de machista é o mesmo que ser chamada de racista.
padres serão presos por racismo, pastores, professores, qualquer um que seja chamado de machista será acusado de racismo. E o Hugo Mota, presidente da Câmara, tem celeridade, tem pressa em pautar e aprovar esse projeto. Por quê? Porque é um projeto que interessa à esquerda, porque então a esquerda vai utilizar dessa lei para perseguir ainda mais os cristãos, os conservadores e a direita. A semana está só começando e está tão tumultuada que tem até agenda. O que nós temos nessa semana? Teremos a sabatina do Bessias, que vai ser aprovado. O cara que agora vocês estão vendo a discussão aí, tem até buchicho que o concurso que ele passou teve fraude para aprová-lo. Mas sabemos que ele vai ser aprovado nessa sabatina, vai ser um pouquinho mais apertado que o normal, mas ele é o cara do Lula, ele é o cara do sistema, ele é o cara do regime. Lembram? Ele era o Bessias da Dilma, o cara que era chefe do jurídico da Casa Civil da Dilma. E teremos também essa semana, como cortina de fumaça, o PL da dosimetria. Esse PL da dosimetria que tem que ser aprovado, tomara a Deus que seja aprovado, será provavelmente aprovado. Eles estão pautando o PL da dosimetria para dar uma acalmada nos ânimos e utilizar também como cortina de fumaça para o Messias passar aprovado. Então, focam no PL da dosimetria, que é o que todo mundo quer, e o Messias passa aprovado na sabatina. A semana já começou assim, STF e PT causando, como sempre, na contramão da sociedade de bem, e o Congresso, como sempre, na contramão também do povo. Mas faltam 160 dias para as eleições e 2027 será um novo ano com uma nova Câmara, um novo Senado, então não podemos perder as esperanças. Não vamos jogar a toalha, vamos continuar firmes e fortes lutando por um Brasil melhor. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. A revista Veja acabou de publicar que 4 ministros do STF, mais o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, foram flagrados num jantar secreto para apunhalarem pelas costas o André Mendonça, para conspirarem contra o relator do caso do Master e do INSS. Bom, eu vou te mostrar agora um bastidor grave sobre esse jantar, que expõe direitinho, de uma vez por toda, a hipocrisia dessa turma de ministros, dessa ala podre, que vocês imaginam já até quem sejam os tais dos 4 ministros. Como é que é possível? Essa é a grande questão. Como é que é possível ministros do STF se reunirem em um jantar com o presidente do Senado para falar mal do André Mendonça, sem que nada disso tivesse vindo a público até agora? Porque esse jantar ele foi feito no início de abril desse ano de 2026. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem like nesse vídeo. Foi exatamente isso, meus amigos, que a revista Veja publicou. 4 ministros do STF anônimos, mas vamos lá. Alguém duvida que nesse jantar secreto estivesse o Gilmar, que nesse jantar secreto estivesse o Moraes, que nesse jantar secreto estivesse o Toffoli e que nesse jantar secreto estivesse o Dino? Os 4 provavelmente são esses. E se não forem esses, os 4, pode trocar um ou outro que dá na mesma. Tira um, põe o Zanin, tira outro e assim por diante, porque essa é a turminha. Essa é a turma do Gilmar. Essa é a ala que manda no país e que tem feito o que a gente tem visto e se envergonhado dentro do STF. Muito bem, eles disseram ao Davi Alcolumbre, e esse é o bastidor grave que eu mencionei no início do vídeo, que as investigações que atingem o Lulinha, no caso do INSS, e essas investigações estão com o André Mendonça, que eles têm medo de que essas investigações cheguem no presidente Lula durante o ano eleitoral. E a desconfiança deles, embora a revista deixe claro que esses ministros que falaram anonimamente para a revista não tenham, eles disseram que não tem nenhuma evidência disso que eles disseram, mas ainda assim disseram que o medo deles é porque no gabinete do ministro André Mendonça tem um delegado da Polícia Federal que está trabalhando lá
afastado da polícia. Enquanto está no gabinete do ministro Mendonça, ele não está na Polícia Federal. Então teria essa contaminação, segundo esses 4 ministros e o Alcolumbre, haveria essa contaminação entre Polícia Federal e o gabinete do ministro André Mendonça. Agora, é muita falta de noção esse tipo de comentário da parte desses ministros, sendo que dentro do gabinete do Moraes está lá, por exemplo, o Fábio Schor, que foi responsável por todos os abusos, ou boa parte dos abusos que nós vimos nos últimos anos a respeito da liberdade de expressão nesse país, e até mesmo da censura ao debate público nesse país. É impressionante que dentro do gabinete do Moraes a gente tenha visto coisas como as denunciadas pelo Talhaferro, e aí tudo bem, aí nenhum dos ministros achou esquisito, aí nenhum dos ministros achou que aquilo estava contaminado ou contaminaria investigações, mas porque tem um delegado da Polícia Federal afastado dentro do gabinete do Mendonça, eles acham que o Mendonça vai agir politicamente? Ah, faça-me o favor. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.